Você já se pegou olhando para o teto no silêncio da madrugada e sentiu que nada fazia sentido? Que os planos que você fez com tanto carinho desmoronaram como castelos de areia, deixando só a sensação fria do vazio? Há noites em que as perguntas ocupam todo o espaço. Por que, Senhor? E a resposta parece faltar. Não é falta de fé, é humanidade. Essa inquietação que você sente é real, é profunda e merece ser ouvida. Hoje eu quero te levar por uma palavra que chega suave, mas firme, para tocar essa ferida. Nem todo silêncio é ausência, nem todo atraso é abandono. Às vezes, o que você chama de desordem é, aos olhos de Deus, o início de uma arquitetura que a sua mente ainda não alcança. Respira fundo comigo. Permita que esta voz, que fala de promessa e de presença, caminhe contigo pelos minutos que virão, sem pressa, com a coragem de olhar a dor sem disfarces. Lembra daquele dia em que você decidiu acreditar num sonho, do entusiasmo, das listas, dos passos riscados, e agora olha para as páginas amassadas e pensa que a história foi rasgada. Eu sei que dói. Mas antes de derramar todas as suas certezas, escuta isso. Há processos que só se completam no invisível. É no segredo das noites, quando a lágrima cai e ninguém vê, que Deus muitas vezes semeia o que vai florescer depois. O silêncio não é necessariamente um vácuo. Pode ser um laboratório divino. Enquanto você pensa que nada acontece, raízes estão sendo formadas. Enquanto você chora por respostas, a preparação interior está em curso. Não se trata de romantizar a dor. Trata-se de reconhecer que a dor pode ser o estúdio onde Deus tala o teu caráter. Se você conhece as Escrituras, já viu acontecer. José saiu do poço para o palácio, mas passou décadas entre sombras. Esther entrou na corte sem saber que seria instrumento de libertação. Davi foi pastor fugitivo até ocupar o trono. Essas trajetórias não são receitas de sucesso instantâneo. São mapas de um caminho esculpido por provações que moldaram coragem, humildade e dependência. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Isso inclui o desconforto, a perda, o silêncio. Pense nisso. Talvez aquilo que você vive hoje seja o alicerce de uma impossibilidade que Deus quer realizar amanhã. Não subestime a costura dos infortúnios. Eles unem peças que a alegria isolada jamais juntaria. Confiança não é ausência de dúvida. É firmeza no compromisso de caminhar apesar dela. Como então viver esse tempo sem sucumbir ao desânimo? Primeiro, entrega real, não só palavras bonitas. Fala com Deus do jeitinho que teu peito sabe. Sem formalidade, sem roteiro ensaiado. Pai, não aguento mais. Receba isso de mim. A simplicidade de uma entrega sincera abre espaço para o agir divino. Depois, permanece no diálogo com o Senhor, mesmo quando a resposta não vem. O Salmo 34:18 afirma que o Senhor está perto dos corações quebrantados. Ele recolhe as lágrimas que você nem acredita que alguém viu. E quando a ansiedade ameaça roubar teu fôlego, lembra de Filipenses 4:7. A paz que excede todo entendimento pode ser a sentinela do teu coração. Não é mágica instantânea. É fruto de uma confiança prática que se manifesta em respirar, orar, obedecer aos pequenos atos de fidelidade. Há uma tensão inevitável entre tempo humano e tempo divino. A pressa é inimiga do preparo. O que parece demora pode ser maturação. Deus trabalha com eternidade, e quando algo é grande demais para ser entregue em nossas mãos imaturas, Ele espera, lapida, aperfeiçoa. Abraão esperou décadas. Maria esperou a hora do anúncio. Os profetas conheceram longas vigílias. Processos transformadores custam resistência. Eles quebram o orgulho, desfazem atalhos e nos tornam capazes de sustentar o que será dado. Gálatas 6:9 nos adverte: não nos cansemos de fazer o bem. A seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. O chamado aqui não é para aceitar passivamente toda a situação, mas para manter-se firme no trabalho do coração, cuidando do que está ao seu alcance e confiando o impossível ao Senhor. Se hoje a sua vida parece cheia de cacos, permita que eu fale uma verdade prática. Não compare seu processo com o de ninguém. A tua colheita tem marca, tempo e propósito próprios. Aquilo que parece atraso nos outros pode ter sido o preparo que te faltou. Aquilo que parece vantagem alheia não diminui a sua vez. Deus tem um roteiro exclusivo para você, e nele cabem os tropeços e os silêncios, as quedas e as viradas. Pense na semente, enterrada, oculta, esmagada. Ela precisa de silêncio para germinar. O que está sendo pressionado agora em você
É a raiz que não será arrancada por tempestades. Confia. O que vai emergir será fruto de um processo que poucas pessoas verão, mas que muitos admirarão quando florescer. E enquanto você permanece nesse lugar onde a noite pesa e as perguntas insistem, quero te levar para um silêncio que não é vazio, mas terreno fértil. Imagina agora, por um instante, uma oficina antiga, a pó, há ferramentas espalhadas, há marcas do trabalho. E no meio disso tudo, existe um artesão que conhece cada defeito da madeira, cada nó do metal, cada erro que precisa ser corrigido. Ele não ignora a rachadura. Ele a vê como oportunidade para embelezar com uma técnica que só o tempo e a paciência conhecem. Assim é Deus com a nossa história. Às vezes, sentimos que fomos deixados na bancada, esquecidos entre serras e martelos. Mas a verdade é que essa bancada é o lugar onde Ele trabalha as linhas que depois nos tornarão instrumentos de propósito. Não é consolação rasa, é convicção de que o processo que dói hoje é justamente o processo que nos tornará capazes de segurar aquilo que Ele quer nos confiar amanhã. Respira. Sinta. As palavras como se fossem mãos que apertam suavemente a sua face e te lembram. Não foi esquecimento, foi afinação. Não compare os instrumentos. Cada um tem um timbre e um destino único. Agora, visualiza o seu amanhã por alguns segundos. Não como escapismo, mas como uma prefiguração do que Deus já começou a te preparar. Vê a cena. Você, de pé, mais inteiro, com marcas no rosto que contam histórias de resistência. Ao seu lado, pessoas que foram tocadas pela sua trajetória. À sua frente, portas que antes estavam fechadas agora se abrem com respeito, porque você já aprendeu a carregar a responsabilidade da bênção. Essa visão não é promessa vazia. É uma semente que você planta com a mesma mão que ora. Enquanto a semente dorme, há trabalho subterrâneo. Raízes que aprendem a buscar água em profundidade. Sistemas que aprendem a sustentar folhas e frutos. O que te parece atraso é, muitas vezes, essa arquitetura invisível. E você pode colaborar com ela. Ora com honestidade, age com pequenas fidelidades, um gesto de amor, uma palavra de perdão, um compromisso com o que é bom, e mantenha a mente focada no invisível que já trabalha por você. Pequenos atos de obediência são alicerces de grandes resultados. E se a tua fé vacila, se a ansiedade te visita de madrugada, faça um pacto simples consigo mesmo. Devolve a carga que pesa para as mãos de Deus e deixe que Ele te ensine a esperar sem passividade. Esperar não é cruz de inércia, é disposição ativa. Trabalhar no que está ao alcance, cuidar do corpo, alimentar a esperança com leituras que edificam, cercar-se de vozes que fortalecem e ser generoso quando a vida permitir. Lembra das promessas que guardaste? Relembra-as como quem limpa um mapa antigo, destacando as rotas que já foram traçadas. E quando as lágrimas chegarem, não as escondas. Apresenta cada uma como uma oferenda. Deus recolhe. Ele tem memória das tuas quedas e das tuas súplicas. E mais, permite-se ser moldado. A dor lapida, a espera ensina. O silêncio revela o que é eterno. Então, quando menos espera, quando o processo já tiver cumprido seu papel, você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena. E até lá, segue comigo nesta caminhada, segurando firme essa esperança que não decepciona, porque ela é construída na rocha, não na areia. E quando a noite parece pesar mais, há uma voz interna que sussurra, resiste. Não é um grito espetacular, é um sopro tênue que insiste em não se apagar. E essa insistência, quando acolhida, vai transformando pequenas atitudes em sinais de vida. Levanta cedo para orar mesmo quando o corpo pede mais sono. Abre um livro que te fortaleça. Liga para alguém que precisa de uma palavra e, ao falar, descobre que também foi socorrido. Ajuda com o pouco que tens. Um gesto simples guarda uma teia de significados que o tempo mostra. O que parece insignificante hoje será, amanhã, a prova de que você permaneceu fiel quando ninguém mais via. Fidelidade no escondido é treinamento para carregar honra em público. E lembra, Deus não apenas observa, Ele age naqueles gestos humildes. Cada atitude tua é um fio que se entrelaça com o plano divino. Pode parecer frágil, mas a costura é firme. Respira fundo e faz alguma coisa hoje que diga, eu não me rendi. Permita-se também aprender com as estações da vida. Há estações de plantio, quando se semeia com esperança. Estações de chuva, quando tudo que foi posto precisa descer para a terra. Estações de seca, que testam raízes.
e estações de colheita, em que o que foi escondido brota à luz. Você pode estar em qualquer uma delas agora. Isso não determina seu destino final. O segredo é permanecer atento ao que cada estação te pede. Plantio requer coragem. Chuva pede paciência. Seca exige fé. Colheita precisa de gratidão. Não force uma colheita fora de época. Há riscos em antecipar o tempo de Deus. Mas também não fique passivo. Cuida da terra, rega o que podes, protege a semente do vento do desânimo. Lembra que as mudanças de estação não são eternas. Elas são ciclos que preparam a terra para frutificar melhor. O mesmo Deus que regula as safras das nações cuida da tua história. E se a angústia volta de repente, se a mente insiste nas perguntas, traga para si uma prática libertadora. Nomear as suas dores. Diga em voz alta o que te corrói. Traição, perda, abandono, culpa, medo. E depois diga, eu entrego isso agora. Visualiza-se colocando cada um desses fardos numa caixa que você confia ao Senhor. Esse gesto simbólico não resolve tudo num estalar de dedos, mas ordena a alma. Dá um passo concreto na direção da confiança. Em seguida, escolha 3 verdades bíblicas que você conhece, aquelas promessas que soam como rochedo, e repita-as como um clamor. O Senhor está comigo, Ele não me esquece, tudo coopera para o bem. Essas repetições não são mágica. São a reorientação do pensamento, a reforma do coração para resistir ao peso do problema. E quando fizer isso de novo e de novo, verá sua fé tornar-se músculo que sustenta passos longos. Por fim, e sem encerrar, lembre-se de que a tua história não está isolada. Ela se entrelaça com vidas. Há alguém agora que precisa do teu testemunho de perseverança. Não espere o final perfeito para contar o que aconteceu. Conta o que está acontecendo com honestidade. Quando você compartilha suas feridas e como tem resistido, permite que outros encontrem coragem para não desistir. Isso cria uma rede de cura que multiplica bênçãos. E o que você vê como atraso pode, a olhos humanos, ser apenas a mão de Deus alinhando pessoas, recursos e portas que você ainda não vê. Segue firme, cuida do teu coração, cultiva a esperança com atos práticos, ora sem cessar e permanece disponível para ser usado. A obra continua, mesmo quando o silêncio parece grande, e nesse silêncio, o artesão segue trabalhando com paciência. Há um detalhe que pouca gente conta sobre a espera. Ela refina o olhar. Quando você atravessa uma estação prolongada de silêncio, começa a perceber sutilezas que antes escapavam. A voz de quem precisa de um abraço, a beleza escondida numa manhã cinza, a força que brota num sorriso simples. Essas sutilezas são como faróis pequenos que Deus acende para você não perder o caminho. Aprende-se a ouvir mais do que falar, a entender que pequenas gentilezas entram no compasso da restauração. E é nesse treino de sensibilidade que você se prepara para a missão que virá. Não só para colher o que foi prometido, mas para cuidar de outros que, como você, passaram por vales. A maturidade que emerge da espera não é vaidade. É capacidade de servir sem buscar holofotes, de liderar com humildade e de consolar com a experiência do próprio passado. Se hoje seu mundo parece mudo, saiba que seus sentidos estão sendo afinados para ouvir o sussurro do eterno. Existe também um aprendizado prático no silêncio, descoberta dos vínculos verdadeiros. Na provação, as máscaras caem e você descobre quem permanece, e isso é precioso. Pessoas que se mantêm ao seu lado com pouca fala, mas com presença, são tesouros que Deus usa para reconstruir. Valorize quem segura sua mão sem cobrar explicações. Esses laços serão pilares quando a casa interior enfim for erguida. E permita-se ao mesmo tempo desapegar de expectativas humanas desmedidas. Nem toda resposta vem de irmãos. Muitas respostas chegam como portas que se abrem e como portas que se fecham para redirecionar seu passo. Aceitar essa dinâmica é um ato de sabedoria. Nem todo não é rejeição. Às vezes é proteção. E quando o sim vier, ele terá sido temperado por discernimento, porque você não será mais o mesmo que começou a jornada. Quero te desafiar agora a cultivar pequenas disciplinas que consolidam a fé na prática. Anota 3 pequenas vitórias por semana, nada grandioso. Só sinais de vida. Um sorriso, uma tarefa concluída. Uma conversa que renovou. Leia um capítulo que edifique a tua alma antes de dormir. Escreva uma carta de agradecimento, mesmo que só para você, detalhando momentos que, apesar da dor, foram portas de aprendizado. E escolhe uma pessoa para orar por ela intencionalmente todos os dias desta semana.
Essas rotinas são tijolos. Juntas constroem uma estrutura que resiste a tempestades. O grande erro é achar que a transformação só vem com gestos grandiosos. A fidelidade no mínimo é a raiz do máximo. Quando você somar pequenos atos, verá que o terreno da sua vida mudou. A tristeza perde densidade. A esperança ganha músculos e o improvável começa a parecer natural. Enquanto você faz isso, confessa uma coisa a si mesmo. Você não precisa ter todas as peças do quebra-cabeça agora. Viver em transparência é reservar espaço para o processo, sem fingir que entende tudo. Isso te dá liberdade para pedir socorro, para ser frágil, para aprender com erros sem se envergonhar. E quando vier a vitória, e ela virá, você terá história de superação, não apenas de êxito. Esse testemunho será combustível para outros corações. Então respira fundo, volta à tua oração simples e continua. A obra segue sendo feita peça por peça. Segura firme a promessa que Deus plantou em ti. A melhor parte da tua história ainda está por nascer. Agora, um convite concreto. Entregue essa dor em palavras honestas. Faça uma oração curta agora, como quem despe uma mala pesada. Senhor, eu entrego tudo que pesa em mim. Cuida do que eu não sei consertar. Faz o que eu não consigo. Depois, levanta os olhos e decide agir numa coisa simples hoje. Perdoar um pouco mais, fazer algo de bom para alguém, escrever uma pequena lista de gratidão. Esses passos ancoram a fé na prática. E por fim, declare: tudo vai se alinhar. Não é profecia vazia. É uma afirmação de fé baseada na promessa de Deus, que cumpre o que começa. Se essa palavra tocou seu coração, deixa seu like, comenta "Eu creio" e se inscreve aqui no canal para que a gente continue caminhando junto. Compartilha este vídeo com alguém que precisa dessa esperança. Tem mais palavra vindo nos próximos vídeos. Ativa o sininho para não perder. Proclama sobre sua casa e sobre seus sonhos. Tudo vai se alinhar. Amém.